Viver fora da casa dos pais pode ser assustador, mas também pode ser uma das melhores coisas que alguém pode fazer por si mesmo. No Brasil, as condições econômicas de alguns tornam o ato impossível. Esse conteúdo é praticamente sobre o ato de sair da casa dos pais e, da mesma forma, parar de depender emocionalmente e financeiramente deles, o que não significa necessariamente ser indiferente com os mesmos pais, principalmente se você vai encarar a jornada sozinho. Até porque saber o que é chegar em casa, fazer o que quer e ter algum programa te esperando é quase que impagável. Se você começa a pensar agora sobre isso, é normal perceber que parece que está despreparado para o mundo, mas pode ser o começo para cortar o cordão umbilical. Outra coisa para pensar sobre o tema. Morar na casa dos pais ou sair da casa dos pais não serve como parâmetro de maturidade. Ao invés de ser um parâmetro, está muito mais para um tipo de indicativo. Alguém que mora sozinho pode ainda ser uma pessoa super mimada, e na medida em que alguém mora com os pais, pode sim ter muita maturidade. Pelo menos nesse ponto, a questão é um tanto quanto relativa. Há vantagens e desvantagens de viver só. Romantizar demais essa parada é errado, e também deixar de lado a parte boa não é justo. Sair da casa dos pais e viver sozinho pode sim ser o pesadelo de alguns adultos, e um desafio a ser encarado por outros, ou ainda o real sentido da liberdade. Então, a seguir, nós vamos entender por que sair da casa dos pais pode significar liberdade. Como ter dinheiro no bolso e uma noção mínima de educação financeira ajuda. E ser um estranho no ninho é a mesma coisa que ser imaturo? Para o estoicismo, a liberdade é a capacidade de se libertar da influência das paixões, desejos e apegos externos e alcançar uma vida virtuosa, equilibrada e até baseada em valores morais e éticos. Mas vamos deixar isso mais fácil. Consciência é liberdade. Então, queria eu ter tirado isso da minha cabeça, seria genial, sério. Mas isso veio do livro Diário Histórico do Ryan Holiday. Nessa parte do livro, Epiteto nas dissertações de Arriano é citado: livre é aquele que vive como quer, que não pode ser forçado ou impedido ou violado, sem obstáculos em seus impulsos ou falhas em seus desejos ou obstáculos em suas rejeições. Então, quem quer viver no erro? Ninguém. Quem quer viver enganado, sendo injusto, incontinente, queixoso e vil? Ninguém. Portanto, nenhum homem mau vive como quer. Liberdade, em outras palavras, igualmente sinceras, é ser dono do próprio nariz. É assumir a responsabilidade e ter controle total sobre a vida pessoal, ou pelo menos um pequeno controle em alguns aspectos que realmente são controláveis. Enfim, e pegando o gancho estoico do começo, sair da casa dos pais implica em ter a consciência de que a liberdade tem seus altos e também tem seus baixos. Sair da casa dos pais pode ser a melhor decisão da sua vida. Você pode fazer a sua própria comida, decidir seus próprios horários e fazer a própria rotina. Assim como sair da casa dos pais pode ser um grande e bom desafio. Melhores decisões da vida costumam ter essas coisas, pois é um daqueles passos primordiais que te fazem sentir adulto de fato. Conselhos, dicas e reflexões que você encontra por aqui não são para ser encarados como verdades universais e dogmas irrefutáveis.
Embora o conteúdo em questão aborde os benefícios e a realidade de sair da casa dos pais, seja qual for a idade, você precisa colocar o seu contexto de vida no meio da conta. Existem casos e casos e se seus pais estão doentes, por exemplo, se você tem uma doença crônica ou ainda se sustenta seus pais, entre outros exemplos, não seria uma boa decisão sair da casa deles. Mas, caso essa abordagem faça sentido para você, é bom refletir sobre uma parte importante dessa mudança: o dinheiro no bolso. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE sobre o tema mostra que uma a cada quatro pessoas de 25 a 34 anos ainda vivia com a família, isso em 2015. Ou seja, se você mora com os pais, não é tão anormal assim. Opcional ou não, especialistas citam inclusive diferentes fatores para o apego ao ninho: mais anos dedicados aos estudos, casamentos tardios, alto custo de vida, fatores emocionais, desemprego, violência, viagens e até divórcios dos pais. A separação, inclusive, é um fator que estimula filhos a ficarem com um deles como companhia. Se você for esperar ter repentinamente a mesma condição financeira que o seu ambiente familiar construiu ao longo dos anos, possivelmente você vai ficar estagnado. Outro erro também que pode ser evitado é sair da casa dos pais, é sair do ninho, arriscando o que não tem, com o dinheiro que deve e desprovido do mínimo de educação financeira para lidar com gastos e investimentos. São erros comuns, mas que podem ser evitados. Uma vez que você adquire o mínimo de educação financeira para viver sozinho, já é possível conviver com cartão de crédito sem ficar negativo todo mês. E ter dinheiro no bolso ao sair da casa dos pais e ainda se manter financeiramente sem dívidas é um sinal de outra coisa: maturidade. Parece que quanto mais ficamos velhos, maior fica a vontade de sair da casa dos pais. Para isso, é preciso planejamento, mas nem sempre é preciso maturidade. Pessoas imaturas podem sair da casa dos pais e ainda assim continuarem imaturas, no mesmo nível ou até mais, por mais que tenham feito algum planejamento. Mas se o planejamento é um dos requisitos para sair, a maturidade seria um dos fatores que mostram que você vai permanecer fora da casa dos pais. Em alguns casos, sair é até fácil, mas permanecer fora é onde está o verdadeiro desafio. Até porque ao morar sozinho, você pode ter até aquela liberdade de tomar banho de porta aberta, mas também tem aquela responsabilidade de lavar louça. Por um lado, você pode manter a organização do jeito que gosta. Por outro, lâmpadas queimadas não se trocam sozinhas. Morar sozinho é o começo da liberdade, mas muitas vezes também é saber fazer o salário durar durante 30 dias. Outro ponto bom é você aprender a viver consigo mesmo, conviver com os próprios defeitos, refletir sobre os erros e deixar de ser um estranho no ninho. Mesmo que o ninho seja apenas seu, é preciso deixar de ser um estranho.